Seja muito bem-vinda a mais um Cortadas do Firmino podcast. Eu tenho aqui hoje uma das vozes mais atuantes da direita brasileira. Eu conheci ela em Washington, ela me acolheu desde o princípio. Toda vez que eu vejo ela na televisão, nos portais, na internet, meu peito se enche de orgulho. Ela me abriu as portas aqui dentro. Eu trago para vocês hoje Bia Kisses. Bia, quero te agradecer, falar que é um prazer estar aqui com você. É uma alegria Feliz que para você mim, Firmino. aceitou. Muito, eu estava já ansiosa por esse encontro, né? Que a gente vem tentando Dando arrumar uma data. Deu certo, hoje estamos Ai, aqui. fico muito feliz. Bom, Bia, vamos começar. Bora? Eu separei aqui algumas que eu considero as pautas da direita hoje, e eu queria que você falasse um pouquinho para nós como que você enxerga essas pautas num cenário tão polarizado. Liberdade de expressão, regulamentação das redes, 8 de janeiro e pedidos de anistia, eu não consigo ver pautas que representam mais a luta da direita no Brasil hoje. Como que você vê um diálogo desse num espaço tão polarizado? Bom, primeira coisa, eu diria assim que a liberdade de expressão é a coisa mais importante, porque se Uhum. você não tem liberdade de expressão, já não tem democracia. Não tem espaço para verdadeira política também, não é? Isso é o básico do básico do básico. É aquele direito absolutamente fundamental e que está nos sendo tirado já faz tempo. Ninguém tira a liberdade de expressão de um dia para o outro. Não é assim, coloca os esparadrapo na sua boca e você não fala mais. É aquela história do sapo, né? Na Uhum. água quente, que vai sendo fervido, 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 quando vê, morreu. Você tem medo de falar? Olha, se a gente disser assim que não tem medo nenhum de falar, só com duas hipóteses. Ou você tem que estar mentindo, ou você tem que ser louco. Porque a gente tem noção da realidade. Então, medo de falar, a gente tem. Isso cria uma autocensura? Muitas vezes antes de falar você já pensa: "Não, eu não vou usar essa palavra", mas não é para você ser mais elegante, no vernáculo, ser mais preciso, não. É porque você sabe que se você usar aquela palavra, aquilo pode te botar numa encrenca muito grande. Então quando eles conseguem fazer que você se autocensure, É isso que eu ia né. dizer, a partir deste Agora ponto você já considera censura? claro que sim, né, mas é pior, porque eles fazem você se autocensurar, então eles incutiram o medo dentro de você. Agora a questão é o seguinte, não é que a gente não tenha medo, é que a gente tem que superar o medo. A gente não pode deixar o medo nos paralisar, tá. Muita gente fala assim: "Nossa, você não tem medo, você é tão corajosa", eu falei: "Espera aí gente, coragem não significa ausência de medo não. Coragem significa é uma premência, uma urgência que você tem de saber que você precisa continuar apesar do medo". É. Bom, e o que que te motivou, você era procuradora, o que que te motivou a sair do jurídico e entrar na política? Bom, primeiro eu quero dizer que quando eu era procuradora, eu não tinha um inimigo na vida. Se eu tivesse, se tinha, era oculto e eu não sabia. Mas eu sempre me relacionei muito bem na procuradoria, no meu ambiente jurídico. Sempre fui uma pessoa muito pautada pelo senso de justiça, muito. Então, eu era uma procuradora do Distrito Federal que sempre acolhia, por exemplo, o contribuinte, né, o pagador de impostos, aquele cara que estava devendo. Uhum. Então, eu procurava sempre dar um jeito de trazer justiça para a situação. Mas eu tinha pavor de política, para dizer a verdade. É assim, eu não queria saber de política, eu achava que política não tinha nada a ver comigo, sabe. E aí, o meu despertar aconteceu em 2014, quando a maioria dos brasileiros despertou, né, eu acho. Uma Foi. g assim Você fala ali no na votação do segundo mandato da Dilma ali. é, exatamente. Quando eu vi que havia possibilidade da Dilma ser reeleita, veio algo assim: "Meu Deus, a gente não merece isso. E Eu você preciso fazer algo para que isso não e aconteça". você ali, como todo mundo considerava o Aécio Neves direita. Sim, lógico, eu lutei pelo Aécio Neves, né, fiz campanha para ele, lutava. Então a gente eu falei assim: "Mas como é que eu começo a fazer alguma coisa que eu nunca fiz, e não sei nem por onde começar, né? Como é que eu faço para ser uma cidadã, né, assim, desperta, atuante?". Eu não sabia. Eu era como os brasileiros que de 4 em 4 anos iam lá, votava e depois nem lembrava em quem votou. Essa era a nossa realidade.
né. E hoje você é uma deputada federal, Pois é, nunca pensei. Se né. A dissesse gente isso, tem quanto aí? 11 anos. 11 Num pulo anos, de 11 11 anos, anos, 11 e anos. você tá no seu Não, primeiro mas eu tô no meu segundo no mandato. segundo mandato. É, foi muito rápido, foi meteórico o que aconteceu O comigo. que que você acha que foi seu diferencial para se eleger deputada? Porque assim, eu fui para as ruas, eu virei uma ativista, líder nacional pró impeachment, entendeu. Então assim, eu era procuradora ainda, corregedora geral da Você participou procuradoria ativamente, então, do do impeachment. impeachment. Sim, sim, eu fui uma das pessoas mais atuantes para o impeachment da Dilma. E você conhece o Bolsonaro antes do Eu primeiro conheço o mandato Bolsonaro de dele? 2014. Sim, eu comecei a frequentar o Congresso, apesar de morar em Brasília desde os 9 anos de idade, eu nunca tinha pisado no Congresso. Aí comecei a frequentar o Congresso, dentro e fora, nos gramados, fazendo ativismo e dentro do Congresso, indo aos gabinetes, conversando com os deputados, querendo ver quem é quem, levando projetos, sabe, ideias de projetos para eles. Olha, isso aqui é muito ruim o que está acontecendo. A gente descobriu que tem um projeto assim, assim, assado, é péssimo. Vamos fazer um assim. E alguns deputados nos acolhiam, e o Bolsonaro era um Ele deles. acolhia. Sim, mas ele era muito desconhecido ainda, né? As pessoas achavam, o deputado de baixo clero, ninguém dava muita bola para ele. Ele se denominava, né, quando você, pergunta pra ele como era, né, ele mesmo fala que ele não era dessa elite, Não, né. ele era um cara que ficava, ele era muito sozinho até, Uhum. né? Todo mundo já viu imagens dele sozinho no plenário, sozinho defendendo uma ideia, sozinho votando contra algum projeto que ele achava ruim. Essas imagens já viralizaram. Mas naquela época, assim, alguns deputados abriam as portas pra gente, sabe? Alguns senadores também, poucos. E aí a gente foi se chegando. Eu, inclusive, tinha um diferencial que, além de eu ser uma ativista, eu, por ser procuradora, eu fazia parte de um grupo que a gente criou chamado Foro de Brasília, em contraposição ao Foro de São Paulo. E aí a gente ia conversar com os deputados e senadores, e a maioria deles nem sabia que existia Foro de São Paulo, cara. Era uma loucura. Aí a gente começava a explicar, mostrar o perigo do Foro de São Paulo. Você acha que é o Bolsonaro que nos bota pra falar de política? Com certeza. Assim, na verdade, quem começou isso foi o professor Olavo de Carvalho, tá? E eu, logo, logo comecei a seguir o professor Olavo, me tornei aluna dele, Você o conheceu fui pessoalmente? conhecer o Olavo. Gente, eu tenho uma história que quando eu penso nisso, eu nem acredito. Porque o Olavo, ele era muito amigo da minha irmã, sabe? E ele ficou na casa da minha irmã a coisa de talvez uns 2 anos de eu entrar, antes de eu começar a me mover pela política. Ele veio e ficou na casa da minha irmã, que fica a 1 quilômetro da minha casa. E eu não quis ir conhecer o Não professor deu Olavo. bola. Não, nem quis conhecer. Mas ela te falou: "Vem aqui "É, conhecer não, aqui ele". o professor Olavo tá aqui, não sei o quê". Eu pensei: "Nossa, que puta radical aquele cara", tipo assim, nem me interessei, entendeu. E aí, 2 anos depois, eu estava, assim, louca pra estar com o Olavo, Com ele, conhecer. aham. E aí, o que que eu fiz? Eu fui até a casa dele na Virgínia, porque eu comecei a fazer, podcasts com ele, a gente começou a conversar pela eu lembro do primeiro que eu fiz, a primeira live que eu fiz, né, com outra pessoa, eu não lembro agora o nome que a gente dava para isso, não era podcast, agora eu não estou me lembrando. Mas, que eu fiz com ele, olha, imagina só, fui eu, professor Olavo, o Lobão, cantor, que na época estava também lutando junto com a gente, né. Então, assim, e foi muito, muito legal, sabe, o negócio já começou a explodir. E aí eu fui chamada para participar de uma página chamada Revoltados Online, eu não sei se você conheceu. Foi a primeira página da direita, primeira, antes de Vem Pra Rua, MBL, tudo, é Revoltados Online. E eu conheci o Marcelo, que era o dono da Revoltados Online, no Congresso, brigando, indo conversar com o Bolsonaro. Aí ele um dia me convidou: "Você não quer fazer parte dessa página do Revoltados Online e tal?" Eu fiquei meio assim, Revoltados Online, achei o nome meio impactante, falei: "Não sei se vai pegar bem, eu sou procuradora". Aí ele: "Não, mas você faz os vídeos pra gente, porque você fala bem". Aí eu comecei a gravar vídeos sobre ideologia de gênero, combate à doutrinação nas E a gente já escolas. falava disso em 2014, Aham, né. escola sem partido. E aí os vídeos começaram a viralizar de um tanto, porque essa página, quando eu entrei nela, tinha 800.000 seguidores. O MBL, que estava começando, tinha 200.000. O
revoltados online tinha 800 Então já mil. tinha uma certa relevância. Foi a primeira página a ser derrubada pelo Facebook, a primeira da direita, entendeu? E ele acabou perdendo a página e não conseguiu recuperar, Uhum. porque a perseguição foi muito grande. E eu fazia o seguinte, eu ia para dentro do Congresso com o meu celular, o pessoal não estava esperando a gente, eles não estavam preparados pra gente. E aí eu mostrava assim, olha que eu tô ao vivo com, aqui, 50 mil pessoas agora, 100 mil pessoas, eu mostrava. E eu vou falar que você vai votar contra o voto impresso, contra não sei o quê. Aí o deputado: "Não, não, por favor, não é assim. Então fala como é que você vai votar, não sei o quê". O cara: "Não, eu só falo". A gente mudava a opinião Que legal. mudava o voto dos deputados, mostrando que o povo queria. Então as redes, elas foram ganhando força e os deputados foram ficando muito impressionados, tá. Eu vi várias vezes Eu deputado acho mudar que de voto. eu conheci mais ou menos nessa época, eu morava no Rio de Janeiro, eu ia nas manifestações que tinham no Rio, que eram grandes, na Cinelândia, e foi bem na época do Vem Pra Rua, tá. E eu me lembro que eram páginas muito grandes e a gente combinava as manifestações por ali. Uhum. Eram quase que fóruns de discussão e de É, com debate. certeza. Mas eu queria te perguntar do PL. Você acha que é um partido hoje de direita consolidado ou ele precisa da alma do Bolsonaro para existir? Como que você enxerga o PL hoje? Assim, a figura do Bolsonaro ali dentro, e se você enxerga aquele partido sem o Bolsonaro de alguma forma? Gente, nós temos que pensar que o PL existe desde sempre, né? E que nós temos dentro do PL aquilo que a gente chama do PL raiz e quem é Bolsonaro, os bolsonaristas, Bolsonaro raiz. E a gente convive lá dentro. Nós entramos, digamos, nós viemos para casa que já era dessas pessoas. Então você não chega já Chutando querendo a porta. chutar. Não, eu tenho essa minha conduta. Eu convivo bem com o pessoal que já está lá há mais tempo, que não é aquela direita, assim, mas que está lá. O que a gente tem que fazer é ocupar espaço. Então, hoje, nós somos muito mais. Os deputados de direita mesmo são muito maior número do que aqueles que são PL raiz. Mas é que a gente, enquanto público, assim, leigo, eu acho que a mídia também não enxerga essas pessoas. Falo, hoje você fala, qual é o partido do Bolsonaro? É o É, PL, não, esse PL é o de partido de né? direita. Então, É o único partido. mas Eu, você eu acha que diria ele que. é de direita ou ele está de direita Não, por ele. causa do Bom, Bolsonaro? enquanto nós estivermos lá, não só o Bolsonaro, mas toda a turma do Bolsonaro, claro que o PL será um partido de direita, tá? Só que o que a gente precisa só entender, quando a gente fala de partido, de congresso, de Aham. política, que para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, a gente precisa de maioria no Congresso, entendeu? Nós não vamos abandonar as nossas lutas. Nós temos que ir avançando cada vez mais. Mas tem lutas, tem batalhas que a gente não vai conseguir vencer, porque a gente não tem maioria. Então, o que acontece é que o PL, eu não tenho dúvida, hoje eu falo, é um partido de direita. Não tenho dúvida. Mas a gente não é em número suficiente para conseguir vencer as pautas da direita no Congresso. Precisa do centro. Sim, o centro hoje é determinante. E como que você vê o diálogo do PL com o centro? A gente, assim, eles não são. A gente é ideológico, eles são zero ideológicos, né? Então, quem é ideológico, a gente diria que é a esquerda e a direita, né? E o centro, no final das contas, é quem acaba definindo, porque eles têm o maior número. Então, assim, para onde eles forem, eles levam a vitória. Então, quando o centro vem com a gente consegue grandes vitórias. Quando o centro vai com a esquerda, eles conseguem aprovar as pautas deles. Você participou da reunião quando teve a ocupação? Não é ocupação a palavra que usa, é obstrução. Quando teve a obstrução Não, a ocupação ali, também, a gente ocupou a mesa, né? uma pergunta. Falou-se muito naquela semana que o Gumota faz um combinado para desocupar e ele não cumpre com a palavra dele. Minha pergunta é: a senhora estava na reunião, ele estava na reunião, o que que foi combinado e o que que ele descumpre da palavra dele? Olha, eu estive em parte da reunião, na parte final. Mas na verdade, o Hugo Mota vem descumprindo a palavra dele há mais de 5 meses. Por quê? Foi combinado sim, eu não participei da reunião, o Nicolas também falou, eu também não participei, mas foi o que falaram pra gente, o que informaram pra gente no partido e a gente ouviu do próprio Bolsonaro.
que havia um acordo dele com o Hugo Mota para pautar a anistia. Isso lá na votação Lá do atrás, na presidente. votação de presidentes, tá? Então, porque isso daí é determinante para chegar onde a gente chegou na ocupação. Então, o que que ele falou? Ele não se comprometeu a pautar de qualquer jeito. Ele falou assim: se vocês tiverem maioria para pautar, eu pauto. Foi o que nos foi dito. Então, nós corremos atrás da maioria e nós conseguimos. Nós conseguimos a maioria para pautar o projeto e a gente aprovar a urgência. E aí ele fala. Só que ele não pautou. Mas a gente sabe que ele começou a ser chantageado pelo Supremo Tribunal Federal. Tanto é que quando ele falou que iria pautar se tivesse maioria, o que aconteceu? A Polícia Federal foi bater na porta do pai dele. Nenhum de nós tinha noção que a família dele era tão encrencada, né? Que tinha tantos problemas de processos, de E investigações, daí um ele monte de coisa. retrocede. Aí ele recuou. Recuou porque ele se tornou o quê? É como eu vejo, refém do STF. E hoje vocês se arrependem E de não ter aí, votado no Van e aí, Hatten, não, então? o problema de votar no Van Hatten, que eu já votei no Van Hatten outras vezes, o Van Hatten é bastante amigo. Eu tinha dito até que eu lançaria a minha candidatura esse ano, e o Van Hatten falou: se você lançar, eu não lanço a minha, tá? Só que não houve espaço para eu lançar a minha, porque você não pode lançar a sua candidatura pelo partido sem a quiescência do partido, não tem como. E ali já tinha havido essa conversa do Bolsonaro, do partido com o Hugo Mota, e ele tinha se comprometido. Então, o que acontece? O Van Hatten não teria voto, nem que a gente votasse nele, Uhum. não teria votos para ser eleito. Se fosse uma disputa acirrada, a gente podia dizer, não, vamos votar no Van Hatten, porque a gente sabe, é um terreno mais Seguro. seguro, que vai pautar o que nos interessa. Mas não havia essa chance, a Não tinha. menor Tá. possibilidade. Então. Na verdade, o Hugo Mota já tinha conseguido o número para ele ser eleito, independente da gente votar com ele ou não. E ali na obstrução, então ele não cumpre a palavra dele de Não, novo. então o que aconteceu? A gente vinha avisando há muito tempo. Vai pautar toda reunião de liderança, o PL insistindo para ele pautar a anistia. E aí ele não pauta, não pauta. Foi quando o PL, então, decidiu tomar uma atitude mais drástica, digamos assim. Que, na verdade, foi algo que já foi feito outras vezes pela esquerda, por outros partidos, e nunca causou esse celeuma todo. Porque sempre se entendeu aquilo ali, a casa do povo. As regras ali são diferentes de um colégio de freira, gente. Sabe, completamente diferente. Na política, você avança mais. O debate é mais caliente mesmo. É assim que você briga pelas. Porque nós estamos ali brigando pelas pautas que são essenciais para a vida do nosso povo. Então, assim, isso mexe com a gente. E aí a gente falou: vamos ocupar a mesa e temos que buscar esse acordo até o presidente pautar a anistia. Então, no início ele resolveu não fazer sessão, aquela coisa, nós ficamos 2 dias ali. No dia que ele resolveu realmente, depois de 2 dias de ocupação, ele resolveu, entrar, que ele iria assumir o lugar dele na mesa. E aí foi feita uma reunião, porque a gente não queria também essa história de: "Ah, se vocês não saírem, eu vou punir todo mundo com 6 meses". Aham. Que palhaçada é essa? E aí, mesmo os nossos eleitores começaram a falar: "Bia, pelo amor de Deus, vocês não podem deixar eles tirarem o mandato de vocês, a gente precisa de vocês aí, não sei o quê". Não, não vamos deixar tirar o nosso mandato, vamos conversar. E aí, o que que aconteceu? Eu não participei dessa primeira conversa. O Nicolas participou, acho que o Gairo, o Sócrates, outros deputados participaram. E eles falaram o seguinte: não, a gente fez um acordo que é o seguinte: ele assume a mesa, abre a sessão e depois ele fecha, não vamos votar nada. E aí, os líderes, aí não foi o Hugo Mota, tá? Isso eu falei desde o início. O Hugo Mota não se comprometeu a pautar a anistia, mas os líderes, que aí sim você tem a maioria do colégio de líderes, falaram assim: se vocês deixarem ele sentar na mesa, abrir a sessão e fechar, a gente está com vocês para votar a anistia, para votar as prerrogativas e a PEC do fim do foro. Pô, E pularam fora depois? então, não, os líderes não pularam. Teve um líder que pulou fora, os outros não, eles se mantiveram firmes ali. Tanto é, gente, que vai pautar. Hoje é Vai possível, pautar. vai pautar, assim, mas o combinado é que primeiro seria a questão das prerrogativas, porque a gente tem que resgatar as prerrogativas dos parlamentares para a gente poder até votar anistia. Hoje o parlamento está refém da chantagem de alguns ministros do Supremo. Então não adianta você falar, vamos votar tal coisa. Os caras que têm medo, que têm inquérito, que têm problema. Não, não, não vou, porque o ministro liga. Ô, meu amigo, o teu inquérito tá paradinho aqui, mas vai voltar a andar. Então, é incrível isso, né?
o parlamento, que é um poder, não se comporta como tal, porque está refém do Supremo. Então, se a gente aprova, que eu acredito que a gente vai aprovar hoje na Câmara, a PEC das prerrogativas, que daí eles não podem mais processar a gente, tem que ser como era na Constituição de 88, desde o início, a versão original. Tem que ter autorização do plenário para poder Pra poder. processar. Entendi. Isso vai ser votado Vai ser hoje? votado hoje, tá tudo certo para ser votado hoje, se Deus quiser vai ser. Aí você fala assim: "Meu amigo, eles perdem o poder da chantagem". Aí a gente pode votar anistia, a gente pode E a votar todo o esquerda tá resto. contra vocês? Não, a esquerda até que nessa da Das das prerrogativas? prerrogativas, parece que eles acompanham também, porque eles sabem que hoje é a gente que está sendo chantageado, mas eles também são. Eles são reféns do Supremo. Eles também votam tudo com o Supremo, porque eles sabem que se eles fizerem isso aqui fora do que o Supremo quer, eles também viram, os processos deles começam a andar. E o deles não é processo de crime de opinião que nem existe, é corrupção São. braba, né. E como é ser uma mulher conservadora em Brasília? Olha, é muito bom, porque assim, a maioria da população é conservadora. Muitas pessoas nem sabem o que é ser conservador ou não sabem Uhum. que são conservadores. Mas quando você fala, conversa com alguém, você é a favor da liberdade, você é a favor da liberdade religiosa, que a pessoa tem que ter o direito de cultuar, de praticar sua religião sem interferência do Estado. Uhum. Você é a favor da liberdade econômica, os empreendedores têm o direito de empreender sem que o Estado seja, né, o sócio, né, aquela pessoa que leva, que te enche de impostos e te inviabiliza. Você é a favor da liberdade de escolha, uma série de coisas que você da família. Você acha que os filhos são realmente, eh eh, não só obrigação, né, o ônus sim, responsabilidade dos pais, ou você acha que é o Estado que tem que decidir? Aí as pessoas começam a ver: "Não, eu acho isso". Então, meu amigo, uma notícia para você, você é conservador, Você é você só não conservador. sabia. E eu vou te falar uma coisa, Firmina, eu fui a parlamentar mais votada do DF, né, disparado, né. Eu tive o equivalente a 14% dos votos, o que é porque Brasília, nós temos bem menos eleitores do que Rio, São Paulo, mas isso em São Paulo daria 2 milhões de votos, tá. Aqui foram 214.733 votos. Onde eu vou, onde eu saio, as pessoas vêm me abraçar, me agradecer, me cumprimentar e falam: "Você me representa". Então, é claro que isso é uma coisa que dá pra gente ânimo, pra gente continuar na luta, sabe, porque tem hora que é muito desafiador e é desanimador, tem hora, sabe. Tem hora que você fala: "Meu Deus". Sabe, me dá força para Você acha que o carinho das continuar. pessoas, É né? claro que isso é muito importante. Óbvio que eu não represento todas as pessoas, porque aqui tem muita esquerda, assim, uns 25% a 30 no DF é esquerda e podem não se sentir representados por mim. Mas até gente de Mas eu não acho que esquerda, você tem uma você fala sabe que agressiva. até gente de esquerda fala: "Olha, eu votei em você, apesar de eu ser de esquerda, porque eu vejo que você é uma pessoa que Mas eu luta". acho que você não tem uma fala agressiva, assim, que espante a esquerda, Não, sabia? eu não sou uma pessoa agressiva, eu não sou agressiva, eu sou firme, né. Mas eu entendo que a gente desempenha papéis. Então, por exemplo, no parlamento, quando eu subo na tribuna, eu falo tudo que eu penso, né, eu falo com veemência, não com agressividade. Eu não quero agredir nem espantar as pessoas, eu quero poder despertar, eu prefiro poder despertar as pessoas que ainda estão meio adormecidas. Mas, por exemplo, quando eu fui presidente da CCJ, eu me portava como uma magistrada ali. Então eu tinha que atender os 2 lados, direita e esquerda, só que eu procurava, assim, as pautas bombas da esquerda eu não Mas pautava. vamos lá. Como que você vê esses rótulos que a esquerda coloca na direita? Do tipo, ai, a direita é homofóbica, por exemplo, né? Uma coisa que coloca, a direita é racista, a direita é homofóbica, a direita não gosta de pobre. Como você vê esses Eu rótulos? vejo como mentira. Em primeiro lugar, mentira, sabendo claro, narrativa, mentira, falsidade, hipocrisia, né. Tá, e a direita é racista? E o Lula aí falando do negro desdentado, como é que você vê uma pessoa de direita falar uma bobagem dessa, né? Eu digo o seguinte, a questão do racismo é uma grande falácia no Brasil, porque nós somos um país da miscigenação. A gente aqui nem sabe direito quem é branco, quem é negro, não sabe, porque todo mundo tem uma mistura. Muita gente aí que descende de índio, de africano, né? É uma grande mistura aqui.
Então a gente cresce sendo amigo, sabe, da pessoa que é negra, que é amarela, que é mulata, que é branca. A gente não faz essa distinção. Pra gente é normal. Agora, existem pessoas racistas? Existe. Eu conheci já pessoas racistas. Conheci. Acho feio. Acho feio a pessoa ser racista, entendeu? Porque pra mim não tem nada a ver, não é a cor da pele que vai determinar o caráter de uma pessoa. E eu gosto das pessoas pelo caráter delas, principalmente. Uhum. Entendeu? Então, é uma grande mentira. Assim, a esquerda, o que ela faz é dividir as pessoas. Elas querem sempre dividir. Negro contra branco. eh, Homossexual contra heterossexual, pobre contra rico. Eles não querem uma sociedade unida, eles querem dividir, porque só aí eles podem sobreviver, na Sim. base da divisão. Vamos falar um pouquinho de 8 de janeiro. A gente tem uma narrativa aí dizendo que, né, acho que uma parte da direita vai colocar aquilo como depredar patrimônio público, né? Tá tudo Uhum. filmado e outra parte vai colocar como um atentado ao Estado democrático, violento, enfim. Como que você vê essa divisão? E o que, na sua opinião, configuraria um atentado à democracia? E se não é um atentado à democracia, por que que não é? Como você vê isso? Gente, dizer que isso seria um atentado à democracia seria dizer que a democracia é uma coisa tão frágil, que ela não tem como sobreviver. Uhum, Pensa, se, eh, sei lá, quantas pessoas tinham ali, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas numa praça sem uhum. armas, tá? Vamos falar sério, sem armas. Sem tanque de guerra, sem nada. Ocuparem num domingo, a Praça dos Três Poderes. Não tinha uma autoridade presente ali, tá? Não tinha nenhum ministro do Supremo no Supremo, não tinha parlamentares no Congresso e o Lula também não estava no Palácio. Irem lá. E daí, realmente, fazer uma baderna, porque alguns fizeram, não foram todos. Pelo que eu ouvi falar, no máximo 200 pessoas teriam De participado. Dos 2.000, no máximo 200 10%, teriam né? participado de quebra-quebra. Pichação, quebra-quebra, invadir o prédio público, quebrar vidraça, quebrar relógio. E muitos desses a gente sabe que eram infiltrados mesmo, a gente tem certeza. Porque todos os fatos mostram isso, que os baderneiros chegaram antes. Os verdadeiros baderneiros, que quebraram tudo, chegaram antes. Aí, quando o povo chegou, já encontrou aquela arruaça. Aí você sempre tem aquele efeito multidão, né? Tem algumas pessoas que vão na onda, acham bonito. Ah, tá quebrando tudo. Ah, entra e quebra. Tem aquelas pessoas que entram nesse efeito, que não tinham intenção nenhuma de dar golpe de Estado. Óbvio que não, entendeu? Acharam que de repente era legal quebrar uma janela e dizer: ó, estamos insatisfeitos com isso aqui. Foram na onda. E tem aqueles que estavam realmente lá para rezar, que não sabiam nem direito o que estava fazendo lá. Entendeu? Estavam lá para rezar pelo nosso país. Pessoas que estavam legitimamente inconformadas com o resultado das eleições. Porque você querer calar a alma das pessoas, entendeu? O pensamento, a consciência das pessoas. Não, você não pode ficar inconformado. O Lula ganhou, tem que aceitar e pronto. Peraí, mas essa eleição, ela foi altamente duvidosa, meu amigo. Altamente O duvidosa. Quais pontos dessa eleição mais te inconformam, assim, te deixam mais revoltada? Principalmente agora que tá vendo esses vazamentos aí que mostraram interferência dos Estados Unidos, da CIA aqui dentro. Olha, essa a USAID, né, que derramou rios de dinheiro para treinar TSE, funcionários Você e acha você influenciadores. você configura isso um atentado à nossa soberania? Querido, acho que foi o Wall Street Journal publicou antes de ontem, que o TSE e o Alexandre deram um golpe de Estado no Brasil. Não sou eu que estou falando, não, tá? O que eles fizeram foi um absurdo. E claro que é um golpe à nossa soberania. Vieram aqui para dentro para interferir nas eleições. E aí o Bolsonaro não podia nem dizer: epa, peraí. Eu preciso mostrar aí para os embaixadores, já que o Fachin, que é o presidente do TSE, que não tinha nada que se reunir com o embaixador, se reuniu com eles para dizer: ó, vocês falem aí para o país de vocês, assim que sair o resultado, já aceitar correndo. Aí o Bolsonaro viu isso e falou: não, peraí, ó, senhores embaixadores, vocês precisam entender o que está acontecendo aqui, ó. E mostrou um processo, uma investigação, que depois foi colocado em sigilo, que até então não estava em sigilo,
em que ficou comprovado que um hacker invadiu o sistema do TSE, tomou a senha do ministro Sérgio Banhos e do Giuseppe Giannini, que era o secretário-geral lá de informática do TSE há décadas, e ficou 9 meses dentro do sistema, mexendo no que quis. E aí, quando foi descoberto isso, e ele mostrou, logo depois o ministro mandou entrar em sigilo e ele se tornou inelegível por isso, porque ele estava questionando o sistema. Ele estava mostrando o que aconteceu, de fato, que é fato, que estava ali comprovado, com depoimentos, inclusive, reconhecendo isso. Então, uma eleição frágil, e eu não estou nem aqui só falando da urna, do voto impresso, se a urna é boa, se não é, eu tenho a minha opinião sobre isso, a minha opinião de que ela não é segura, não é transparente ainda por cima, tá? E todo o processo tem que ter transparência para ser legítimo. E aí o povo estava inconformado, porque o povo tem direito de se inconformar, porque o poder emana do povo, e se o povo não está gostando, o povo tem mais é que mostrar um inconformismo, tem que ir para a rua, tem que se manifestar. Uhum. Isso está garantido pela Constituição. E, de repente, isso se tornou crime. E aí, querem dar o exemplo. Estão usando essas pessoas de bode expiatório, né? Para que as pessoas temam se Tenho medo, manifestar. né? E ainda por cima para conseguir condenar o Bolsonaro e tirar o Bolsonaro da política no Brasil. Pergunta: eleição sem Bolsonaro É é golpe. Já legítima? vou começar a completar a sua frase. Eleição sem Bolsonaro é golpe. Por quê? Porque o Bolsonaro, em primeiro lugar, ele está inelegível pelo quê mesmo? Pelo que o Bolsonaro está inelegível? Né? Então, Por o- ter questionado uma eleição, vamos então, dizer. assim, a Justiça Eleitoral inventou motivos para torná-lo inelegível. Ele é o maior líder da direita. Ele está à frente das pesquisas. Ele tem o direito de concorrer e as pessoas têm o direito de votar nele, tá? O Lula cometeu crimes reais, roubou esse Brasil tanto que pôde que não pôde. É um milionário, todo mundo sabe que ele tem muito patrimônio. E ele foi condenado em primeira, segunda e terceira instância. As pessoas que faziam parte dessa organização criminosa confessaram, delataram, devolveram rios de dinheiro. Então, o dinheiro, houve o roubo, sim, tanto que elas devolveram o dinheiro. E aí, quando eles viram na justiça que não ia ter jeito de vencer o Bolsonaro, a não ser o Lula, tiraram o Lula, descondenaram o Lula. E aí, com isso, estão acabando com toda a Lava Jato, todo o sistema criminal, né, de punição Uhum. brasileiro. Eles estão soltando todos os corruptos. Todo dia a gente vê agora o ministro Toffoli acabou de anular todas as condenações e provas contra todos que estavam condenados. Estão todo mundo saindo pela porta da frente do tribunal. Você acha que o povo fica como? Então, eleição sem Bolsonaro, meu amigo, é golpe. Isso não significa que as peças do tabuleiro não vão se mexer. Estão todos trabalhando aí, né, para um outro candidato, mas é um grande risco que a gente tem. É um grande risco. Te incomoda quando você vê essa movimentação dessa centro-direita? Me incomoda porque o que acontece é assim: "Ah, Bia, tem que ser pragmático, o Bolsonaro não vai voltar". Ok, eu sei que uma hora vai ter que ter um candidato, mas eu acho muito sinceramente, eu acho cedo, porque eu gostaria de ver esses candidatos de direita lutarem para acabar com essa injustiça contra o Bolsonaro, lutarem para ele estar novamente, elegível, lutarem de verdade, Ó, sabe. Eu mas não vejo muito ninguém foi se subir na falado. tribuna para falar que o que fazem com o Bolsonaro é uma injustiça, que ele tinha que ser o candidato. Por que eles não falam isso? A gente não pode abandonar as nossas pautas, abandonar as nossas verdades. Muito foi se falado a respeito do Tarcísio na última manifestação que o Bolsonaro pôde ir, onde ele sobe no caminhão, fala e não ataca o STF. E ali vira uma discussão se ele não ataca o STF porque ele é alinhado ao STF ou porque ele não quer ser tirado da jogada, não quer que venham pra cima dele. Como que você vê isso? Você vê essa direita, essa centro-direita, e nessa centro-direita acho que eu posso colocar o Caiada, posso colocar o Ratinho Júnior, posso colocar o Tarcísio, o Zema. Como que você vê esse grupo com o STF? Bom, olha só, eu acredito que tem pessoas que estão dispostas a trabalhar para, libertar, né, libertar o parlamento das garras do STF, para que a gente possa votar, as leis que realmente interessam, como a anistia. Mas nós temos um STF que arrancou um governador com uma canetada.
falando aqui do governador do DF, com uma canetada foram lá e tiraram do governador. Então, é o que eu falei do medo. Todo mundo fica com medo. Ninguém quer passar por essa mesma situação. E daí as pessoas acabam realmente se calando, sabe? Então É, você acha que é medo? eu acho que tem medo. Acho que tem medo. Mas acho também que, independente disso, se todo mundo se unisse por essa pauta, né, pode ser que lá na frente até não consigam tornar o Bolsonaro elegível, mas eu acho que lutaram um pouco por isso. Sinceramente, eu acho que todo mundo tinha que se unir para lutar por isso, para que a gente possa ter uma eleição legítima. Porque, por enquanto, eu não vejo uma eleição legítima no caminho. Quando você retira o maior líder da direita e você rouba do povo a possibilidade de votar em quem o povo quer. E me fala um pouco de como é a convivência no Congresso, né? Digo, quando você encontra pessoas como Erika Hilton, Gleisi Hoffmann, Lindbergh, Tabata Amaral, que é de um espectro político oposto ao que você pertence, existe um espaço sadio de convivência? Olá, bom dia, como vai? Não, eu cumprimento as pessoas. Uma ou outra eu prefiro fingir que eu não vi, Quer falar para quem é? evitar. Não, Não. vamos deixar quieto, acho melhor, não tem porquê também expor, né. Uhum. Mas a grande maioria eu cumprimento, sento, converso, a gente, eh conversa a respeito dos projetos. Olha, se vocês tirarem isso aqui a gente não admite, tira isso, troca, que aí Uhum. a gente tira a obstrução desse projeto, a gente não vai votar a favor, mas a gente pelo menos não obstrui. E parará. Então a gente tem que conversar para construir, porque lá é a casa da política, Sim. da maioria, do voto, lá é a casa do voto. Não adianta eu ser uma pessoa radical, que não conversa com ninguém, né, que não cedo nunca nada para ninguém, porque aí os meus projetos também nunca vão ser aprovados, entendeu? Então eu quando fui, líder da minoria, por exemplo, no ano passado, eu consegui que o governo, né, a relatoria, acatassem várias emendas que eu propus para despiorar os textos do governo, né, porque eu ia lá e conversava: "Gente, isso aqui não dá, isso aqui é ilegal, isso aqui é E eles te inconstitucional, por recebiam isso". numa Sim, boa. ouviam os argumentos: "Ah, não, isso aqui a gente não pode, né, isso aqui não dá para tirar de jeito nenhum". Eu falei: "Não, então, pelo menos esse aqui vocês têm que trocar, senão a gente vai obstruir, tarará". E aí eu consegui que várias emendas minhas fossem acolhidas pelo relator, entendeu? Sim, Isso é muito importante, você tem que ter essa capacidade de de diálogo. diálogo, senão você fica isolado. E ficar isolado dentro do parlamento é muito ruim. E, bom, uma das pautas que foi muito usado para atacar a direita foi o 7-1, desculpa, foi esse projeto da Erika Hilton, Ah, tá. né, que do 6-1, né, A a jornada jornada do de trabalho, olha aqui, 8-1, é. do 6-1, né, e que ela propunha até 4-3, né, que era uma coisa de trabalhar 4 dias e descansar Ela, 3. acho que a Erika Hilton já trabalha assim, porque mostraram as faltas, Já. a moça já tá nessa vibe aí, tá. Como que você vê, esse projeto vindo aí? Eu acho que é um projeto que vai mexer com os ânimos. E como que você se posiciona frente a ele? Não, eu acho que a gente precisa estar aberto às mudanças. Não é esse projeto especificamente, porque é altamente É mal demagógico, escrito, né? mal escrito e demagógico, vai piorar, Uhum. assim, a vida das empresas, vai dificultar, eh, a Mas você acha que produtividade, 5-2 mas seria eu possível não, sabe o passar? que que eu acho? Eu Hum. acho que a gente tem que flexibilizar, a gente tem que estar aberto para entender os novos tempos. Uhum. Então eu acho que tem condição, por exemplo, de colocar, aí dependendo, claro, do ramo onde a pessoa trabalha, trabalho remoto, entendeu? Você permitir, que as pessoas possam fazer home office em alguns, então assim, eu sou favorável a gente estar aberto para a gente se atualizar diante das possibilidades que o mundo moderno nos permite. Mas 4-3 é impossível, não Ah, passa. assim, pergunta para os empresários o que que eles acham. Se os empresários estiverem ok, por que eu estou falando dos empresários? "Ah, ela defende empresário", porque eu estou defendendo seu emprego, meu amigo. Porque se o empresário disser: "Não, se for isso daí eu vou fechar a minha empresa", você vai ficar sem seu emprego. Então, assim, se a gente quer defender o trabalho, o trabalhador, a gente tem que cuidar dos empresários. Então, assim, eu acho que a gente tem que conversar. Conversa com os empresários. De repente, um ramo pode falar assim: "Não, para mim funciona bem isso, faz". Vamos deixar mais flexível? Permitir que as pessoas possam, inovar.
Agora, não é do jeito que vê esse projeto, me parece que ele é completamente inviável e demagógico. E aí a gente não pode apoiar algo assim. E me fala um pouquinho do IOF. Ficamos com a impressão que o legislativo não se impôs frente ao, eh, a questão do IOF, quando o governo propõe, o Congresso derruba, o STF vai lá e dá uma canetada e o Congresso se cala. Que espaço que havia ali para dizer alguma coisa, para lutar, para brigar por algo? Não, olha só, hoje, do jeito que as coisas estão, quem dá a última palavra é o Supremo. Então, assim, o que eles fizeram foi injurídico, foi ilegal, foi inconstitucional, completamente absurdo. Então, mas isso fez com que muitos parlamentares ficassem inconformados. E isso está abrindo espaço para que a gente consiga, por exemplo, votar o projeto. ah, Você fala do centro, ficou inconformada. ficou. Então, assim, isso está abrindo espaço para que eles estejam conosco nessa luta, por exemplo, das prerrogativas, entendeu? Do fim do foro, com alterações, não do jeito que está na PEC atual, porque a grande maioria não quer ir para a primeira instância. Porque em primeira instância eu entendo, realmente é ruim, porque qualquer promotor e qualquer juiz do Brasil inteiro pode começar a querer te perseguir. Então eu acho que tem que ter uma instância, como para mim, talvez segunda instância, já começar nos tribunais, sabe? Isso eu acho que seria bom. E a grande maioria quer, tá? Eles perceberam que não dá para ficar desse jeito. O poder hoje do parlamento está completamente esvaziado. Então, assim, isso está fazendo com que muitos que eram insensíveis à Acordem. nossa fala, que tem que resgatar as prerrogativas, agora estivessem dispostos mesmo, né, lutando por isso, dispostos a votar essa mudança. Então, Mas vocês acham que vocês conquistaram o centro ou uma esquerda com o IOF? não, não, assim, depende, tem até algumas pessoas da esquerda, até Tá. algumas, tá? A esquerda mesmo, a extrema Extrema esquerda, esquerda, não. não, eles estão para o que der e vier aí, com o Lula apoiando o Alexandre, porque sabe que hoje o jogo tá para eles perdem no Congresso, eles mesmos recorrem ao STF e levam, E né? ganham, Então, né? para esses que não estão nem aí para democracia, que não ligam para democracia, porque você sabe que a esquerda mesmo, a extrema esquerda, tá nem aí para democracia. Democracia é algo que eles usam para tomar o poder e depois não entregar nunca mais, né? Eu falo isso quando eu falo da extrema esquerda, porque existem alguns de centro-esquerda que não são petistas, não são alucinados, mas ainda têm uma ideia ainda romântica da esquerda, que se dizem centro-esquerda, mas não apoiam esse tipo de coisa, acham que tem que haver anistia sim, conseguem enxergar a maldade, a perversidade que estão fazendo com seres humanos, né? E o que a esquerda e o STF estão fazendo hoje é desumanizar as pessoas para ir poder fazer o que quiser com elas, igual fizeram com os judeus na época do nazismo, do Holocausto. Estão desumano e não é todo mundo da esquerda que é assim, né, a centro-esquerda não. Agora, meu filho, esse povo aí que aplaude, que grita sem quando eu vejo nas minhas hashtags sem anistia, eu já bloqueio, porque eu não quero esse tipo de gente, entendeu? Gente cruel, sem alma. Então, hoje eu diria que eu colocaria, sabe, assim, aqui, esse para mim é o corte. É sem anistia, para mim acabou. É extrema esquerda, é perverso, é cruel, entendeu? Outros são centro-esquerda, mas falam: "Não, passou do ponto, tá errado, essas penas são absurdas". Essas pessoas ainda têm coração. Tem. Dá para dialogar. Dá para dialogar, porque ainda tem coração. Quando o Lula sai em 2010, ele sai com uma popularidade alta, né? E a gente ouve se falar que ele era um grande estadista. Você acha que ele perdeu essa característica ou a imprensa nos enganou e ele nunca teve essa característica? Ele nunca foi estadista, jamais. Ele foi um grande oportunista. E no primeiro governo ele pegou o mundo, era outro mundo, sabe, estava assim, a economia, estava tudo voando, estava tudo pronto. Ele recebeu o Brasil, né, estava voando. Mas aí, no primeiro governo, ninguém chegou a ver tantas Uhum, questões de corrupção, que já havia à esquerda, esse sempre foi o propósito. sim. Pega a fala do Lula lá atrás. Ele falava assim: não dá para transformar o Brasil num socialismo de uma hora para outra, a gente vai ter que ir aos poucos. Né? Agora ele está no terceiro governo, é o tudo ou nada. Agora ele está aqui para implementar o projeto que ele sempre quis implementar, desde sempre. E você acha que é por isso que essa fixação em rede social? A rede social, a fixação é porque eles sabem que esse não é o terreno deles. Eles sabem que a direita domina a rede social.
E sabe que a rede social é a única forma que a gente tem da gente receber informação verdadeira. Claro que vai entrar informação falsa no meio, mas aí cabem as pessoas discernir também, pesquisar, né. Mas se você tenta calar, impedir a mentira, você vai calar e impedir a verdade, com certeza. E eles têm muito medo, porque nas redes sociais a gente desmonta as mentiras E como dele. que você acha que a direita se sai tão bem na rede social e tão mal na mídia? Porque a rede social, ela é genuína, são as pessoas. Você, eu, o meu vizinho, o dono da padaria, todo mundo entra lá e tem espaço para falar, tá? Tem voz. E aí a gente até se surpreende, às vezes eu recebo vídeo de pessoas que eu nunca ouvi falar, de repente a pessoa mostra uma verdade, assim, na cara. Nossa, olha como que essa pessoa conseguiu demonstrar isso, né. E uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar. Na mídia só tem espaço quem eles querem. Os jornalistas, que infelizmente hoje nós temos muitos militantes que não são jornalistas. O Fernão Lara Mesquita, outro dia, ele falou, ele num podcast, e aí saiu esse recorte que ele fez, e a gente tem postado, ele falando para a mídia, porque ele é um jornalista, a família dele era do Estadão. Então ele falando assim: "Vocês perderam a vergonha na cara". Porque antigamente as pessoas até tinham as suas narrativas, mas diante de um fato exposto, a mentira se calava. Hoje não, você expõe a verdade, expõe o fato, e os caras continuam mentindo. Então assim Mas a gente tá na era da pós-verdade, né, eu pego o que me convém é, e construo uma narrativa, exatamente. né, então, assim, eu falei uma verdade, você é fascista. É, exato. O que que é fascista, né, então Ó, fascista é aquela pessoa que tudo pelo Estado, tudo no Estado, nada fora do Estado. Você acha que alguém de direita é fascista? não. Fascismo é de esquerda, óbvio que é de esquerda. Assim como o nazismo, que nasceu, Eles o controlam a partido mídia, eles mas controlam, eles né. controlam, é. Bom, queria falar um pouco, né, está chegando, está se aproximando do final, queria falar um pouco das suas ambições, se você pensa em ir para o Senado, como que você enxerga, Sim. assim, quais são as suas ambições para 2026? Sim, eu vislumbro o Senado, até porque eu estou no meu segundo mandato. Eu tive 2 mandatos que me deram muita visibilidade. Desde o primeiro, quando fui presidente da CCJ, inclusive, muitos parlamentares que não me conheciam achavam: "Ah, essa é daquelas bolsonaristas radicais". Quando eu presidi a CCJ, eu saí de lá elogiada por todos, inclusive pela esquerda, tá. Que te colocaram Porque esse rótulo? por eu ser apoiadora do Bolsonaro, por eu, por exemplo, na época da pandemia, eu defendi que tanto a vacina como a máscara fossem facultativas, porque eu sim, eu estava acompanhando o que estava acontecendo, eu conversava com muitos médicos experientes que estavam tratando as pessoas, mas aí, assim, é negacionista, e vieram os rótulos, entendeu? Aí as pessoas acham o quê? Que só por defender o Bolsonaro, então eu era uma radical, uma extremista, isso e aquilo. Mas isso foi derrubado na época da CCJ, foi muito bom, foi uma virada na minha vida política, sabe. As pessoas começaram a me enxergar como uma pessoa do diálogo, uma pessoa firme, mas uma pessoa do diálogo, ponderada, né. E aí, no meu primeiro mandato, eu cresci muito, tanto que 18, 22. é, tanto que em 2022, eu saí de 86.000 votos que eu tive na primeira eleição para 200 e quase 215.000 votos, entendeu. Você quase triplicou. Então eu fui a deputada mais votada aqui do DF e proporcionalmente do Brasil. E hoje acabou de ter uma votação popular aí do Congresso em Foco, né, aí eu fiquei na no voto popular, ou seja, são as pessoas que estão votando. Eu fiquei em primeiro lugar no DF e entre os 10 mais do Que legal, Brasil. De 513 deputados, fiquei entre os 10 mais que votados. legal. Então, isso mostra que realmente o povo apoia o meu trabalho e está comigo. E os meus eleitores, por onde eu ando, aqueles que são Bolsonaro, falam: "Bia, nós queremos você no Senado". Uhum. Então, assim, é natural que eu, pleiteie o Senado. Agora, isso não é uma coisa que você faz sozinho, você não joga sozinho. Então, no partido tem que haver o apoio do meu partido para que eu concorra ao Senado, tá. Temos a Michele Bolsonaro, que deve sair candidata ao Senado por aqui também, são 2 vagas, né. Então, se nós caminharmos juntas, e tem tudo para a gente caminhar Você tem um bom junto, relacionamento com a tenho um Michelle? bom relacionamento, somos do mesmo partido, ela me conhece desde sempre, sabe o tanto que eu sou, Uhum. leal às pautas do Bolsonaro, ao Bolsonaro, fiel à amizade, tudo, que, tem tudo que a gente caminhar junto. E a gente caminhando juntos, muitos dizem que
vai dar Michele e Bia, né, que se torna meio que imbatível. A gente vai ver, né. Então, Bom, essa é a minha luta, esse é o pleito dos eleitores de direita uhum. aqui do DF. Bia, queria te agradecer. Foi uma alegria esse papo. Queria te agradecer por você ter aceitado conversar comigo. É uma É delícia. uma delícia conversar com gente inteligente, que sabe fazer as perguntas e que deixa a gente falar. É muito bom. Eu Ô, te admiro, então eu tô tá tudo aprendendo certo. agora. Você sabe que eu sou conhecido por interromper, mas eu tô aprendendo a fazer Por isso entrevista. que você colocou: "Não interrompa a Gabriela Duarte, Eu vi, não não interrompa a interrompa". Gabriela Duarte. Eu falei, não, olha, mas obrigado por ter confiado no meu trabalho, né? Eu comecei o podcast, acho que tem 3, 4 meses, né? E você me dá essa credibilidade, né? Me desloquei até aqui pra gente poder conversar e você abrir esse espaço na sua agenda pra mim. Eu sei que é super corrido, né? Que você tem uma rotina. Aqui você já tem que sair correndo pro congresso, É, agora tem que ir pra mas CCJ. quero te agradecer por você ter aberto esse espaço pra mim, dizer que é uma alegria estar aqui. Sempre que você quiser voltar, tô aberto pra você, né? O que você Obrigada. precisar pro ano que vem, tô aqui pra você também. E, e é isso. Se você quiser deixar alguma Ah, e eu mensagem posso pra quem. complementar uma resposta? Claro, fique à vontade. Que era do confessionário, Aham. que você perguntou um político em quem eu confio, que agora começaram a me vir tantos amigos em quem eu confio também. Eu queria falar do Luiz Felipe Orleans Bragança, tá. Descendente da família real. É, exatamente, gosto demais dele, confio nele como, uma pessoa que sabe também, sabe, entende o contexto, entende a situação política, então eu quero citar o nome dele aqui. Gustavo Gayer, Não, que e é gente, isso aqui político é há menos tempo, mas eu gosto demais, confio muito nele também. Aí tem muitos outros, tá, isso tem aqui é uma tem grande vários brincadeira. outros. Você que não foi citado, não sinta-se Não, que desprestigiado, tem né? Isso vários aqui é um outros. bate-bola, né? É, Isso aqui é um bate-bola. Eu acho que a Bia tem um relacionamento excelente com todo com mundo. Isso muitos. aqui não era pra desprestigiar Não, claro que ninguém. não, mas é porque eu tinha que pontuar também, alguns, eu poderia ficar desfiando o rosário aqui mais alguns, mas tá bom, o jogo é esse, mas eu queria falar que a Adriana, a gente joga muito junto, né, a gente é muito parceiras, em plenário principalmente, então a gente fica ali então eu confio, acho muito legal trabalhar junto com ela. Agora, tem outros do meu partido, né, vários que eu confio muito e até de outros partidos também, tá. Também. Bom, quero te agradecer mais uma vez, dizer que foi um prazer ter te conhecido em Washington, que Muito alegria bom, né. poder ter te conhecido, a gente ter mantido esse relacionamento. Estou sempre aqui. Ano que vem estou Conte com comigo. você, para o que você precisar, com a minha audiência, com o meu público, tô com você. Conte comigo ano que vem. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. E Um abraço você, para sua audiência. e você que chegou até aqui, quero agradecer pela tua audiência. Curta, comente, compartilhe e até o próximo Cortadas do Firmino, o podcast.